noite. Nós estamos começando aqui no CCI. No Gemara de Kiddushin, Daf Mem Dalet Amud Bet. Nós estamos no página 44, lado B. 18 linhas de baixo para cima, onde tem os dois pontos. Está escrito Itmar. Itmar Ktana Shenitkadsha Shelo Ledat Avia. Agora, a Gemara está levantando uma hipótese. Então, nós já vimos que, a princípio, quem casa uma moça que ela tem menos de 12 anos é o pai dela. Quando a moça não tem pai, vamos só recordar, porque daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto de novo. Quando a moça não tem pai, os nossos sábios eles fizeram um Kiddushin Miderabanan. Deram força para o irmão dela ou para a mãe dela casar a moça. Mas é um casamento Midrabanan, porque pela Torá quem casa é o pai. Então o pai não está, ninguém casa, a princípio. Ramim falaram, não, vamos fazer um casamento, vai funcionar um casamento, já é rabínico. Tá, então se é rabínico, então vamos dividir. Se é o casamento normal que o pai casa, como ela separa? O marido não bateu, ela tinha menos de 200, tinha 10 anos, aí eles decidiram separar. Então, como é que separa? Normal. Get, um divórcio. E se ela foi casada rabinicamente pela mãe, a mãe casou e os Ramim que falaram que esse casamento vale. Como é que separa? Então não precisa de get. Então precisa de algo chamado miun. Miun, você lembra do que a gente estudou sobre miun? Miun é quando a moça ela desiste de casamento, etc. Então, como foi tudo rabínico, pela Torá não teve casamento mesmo, foi só Ramim, então Ramim falaram que dá para fazer um miun. Então essa foi essa diferença entre um casamento que o pai casou ou com a filha ou a mãe casou. Se a mãe casou como que é rabínico, então faz o miun. Se o pai casou, é o get, é o divórcio. Okay? Agora, o que acontece? Que o pai está vivo, tudo bem, tem pai. Ela foi lá, na boa, encontrou alguém, ele ofereceu para ela, na frente de testemunhas, um anel, falou, quer casar comigo? Ariat Bekudesh Etli Betabat Zo Edad Moshe Israel, e ela concordou. E aí? O que aconteceu? Teve testemunha, teve tudo. A única coisa que ela tinha menos de 12 anos. E o pai não estava lá. Então isso funciona ou não funciona nada? Não, se couber a lei não funciona. Então vamos ver o que o Gemara vai falar. Mas se o pai não estava lá, não pode casar. Então vamos ver. Itma, Ktana Shenitkadsha Shelo Ledat Avia. Uma moça que casou sem o pai ter o conhecimento do pai. Amar Shmuel, Tzricha Get, Vetzricha Miun. O Shmuel fala, sabe que nós vamos exigir agora para eles separarem? Tanto Get e tanto Miun. Os dois jeitos que se separa, a gente vai exigir. Vamos entender. A Gemara vai entender. A Gemara vai explicar. Então, vamos ver. A Gemara vai comentar sobre isso que o Shmuel falou. A princípio o Shmuel falou isso. Tá? A gente ainda vai... Aí, parece que validou. Mas vamos entender por que ele validou. Amar Karna. Então, o rabino Karna, ele vai discutir, ele vai comentar. Dvarim begou. Palavras aqui dentro, quer dizer, begou aqui dentro, mas é uma expressão falar, tem sentido isso? Qual a pergunta dele? Ele fala, im get lama miun. Im miun lama get. Se tem um get, já tem um divórcio para separar, para que precisa do miun, que é outro tipo de separação? Uma separação rabínica quando o casamento não funcionou. Im miun lama get. E se você fala, exige o miun, para que você precisa do get? Decide o que você quer. Assim o Rav Karna perguntou sobre as palavras do Shmuel. Amrulei, falaram para ele. A gente ainda não explicou, né? A gente está falando só que houve esse debate. Amrulei, falaram para ele. Mar Ukva, o Beidinei, Bekafrei. Falou para eles o Mar Ukva e seu Beit Din de Kafri, do local chamado Kafri, a rua. Eles mudaram
mudaram os personagens. Quer dizer, eles falaram que o Shmuel falou o argumento para que precisa de Get e Miun, e falaram que o Rav Karna que falou que precisa do Get e precisa do Miun. Afrua. Eles trocaram. Shadru Alekamei de Rav, enviaram a pergunta para o Rav. Rav, decide aí qual é a Halachá. E por que eles trocaram? Então, o Rashi explica que eles mentiram, na verdade. Eles trocaram mesmo, sabendo que quem falou a primeira ideia foi o Shmuel, a segunda ideia foi o Karna. Eles trocaram e mandaram para o Rav. O Rashi explica que o Rav ele era muito amigo do Shmuel. Na verdade, a gente encontra muitas discussões entre o Rav e o Shmuel. Mas, na verdade, eles eram muito amigos. Então, o Marukva e o seu Beidin estavam com medo que o Rav, vendo lá o argumento do Shmuel, ele iria favorecer o Shmuel. Então, para não haver isso, eles também acharam que... A gente sabe que o Shmuel era um grande rabino. Então, também ele tinha mais chance também de estar correto, etc. Não sei. Mas o que eles fizeram? Eles falaram e mudaram as ideias e mandaram para o Rav, fala aí como ela é. Ou seja, você agora vai ter que quebrar a cabeça. Quando ele vê que o Rav falou o que na verdade quem falou foi o Rav Karna, ele vai querer muito tentar entender. E se o Rav Karna, o verdadeiro Rav, que o Rav Karna falou tem razão, ele vai falar. Porque na verdade agora estão apresentando isso como se o Shmuel tivesse falado. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Não entendi, não. Por que trocar? Não estou entendendo. Por que trocar? Porque assim, digamos que o senhor é um grande juiz. Sim. E aí tem um amigo seu, um grande juiz, que falou uma lei. Sim. E tem uma outra pessoa desconhecida que falou outra. Então quando você fala, aí trazem para você a questão, quem está certo? Aí você olha aqui, aquele teu amigo falou aquilo. Aí, automaticamente você vai falar, é que nem ele. Você pode querer favorecer, não querer entender o outro lado. Então, eles querendo ter certeza que os dois lados foram entendidos, eles trocaram os argumentos e falaram o que o Shmuel falou, eles falaram em nome do Rav Karna, e o que o Rav Karna falou, eles falaram em nome do Shmuel. Tá? E que a gente aprende, tem comentaristas que aprendem daqui, que para chegar na verdade, pode até fazer esse tipo de mentira. Na verdade, o que eles queriam? Eles queriam chegar na verdade. Eles queriam que a verdade seja... E eles estavam com medo que enviando uma questão para uma pessoa que gostava muito de um dos lados, iria não sair a verdade. Então eles foram lá e fizeram algo para tirar esse problema. Então tem gente que quer aprender dessa Gemara aqui que, nesse caso, quando a tua intenção é totalmente chegar na verdade, pode fazer esse tipo de artimanha. De qualquer forma, trouxeram para o Rav a pergunta. O que o Rav falou? Maleu Elohim. Tipo, uma expressão assim por Deus, tchau. Tipo, Tzricha Get e Tzricha Miun. Na verdade é que precisa de Get e precisa de Miun. Ou seja, o Rav falou que nem o Shmuel verdadeiro. Ou seja, ele não falou como o argumento que tinham falado para ele em nome do Shmuel. Quer dizer que o Rav, ele tentou muito pensar como aquela ideia que falaram que era o Shmuel, mas não era, e não conseguiu favorecer ele. Ele falou realmente que a ideia, a verdadeira é outra, que na verdade é a ideia do Shmuel, só que ele não sabia. Ele achava que não falaram para ele que foi o Shmuel que falou isso. Então, realmente, o Rav, ele entendeu que nem o Shmuel nesse caso, de verdade, porque foi a ideia original do Shmuel. Vechas lezarei de Abba Baraba. Tem pena da geração dos filhos do Abba, filho do Abba. Quem são o Abba, filho do Abba? Abba Baraba era chamado o pai do Shmuel. Tem pena da geração do pai do Shmuel, ou seja, tem a pena do Shmuel. Ele ficou com pena do Shmuel, que era amigo dele. Ele teve que falar contra o que o Shmuel falou. Mas ele falou, ele quis falar a verdade. Então ele falou, uma pena que o Shmuel errou aqui. E na verdade o Shmuel não tinha errado. Tinham trocado os personagens para ver o que queria falar. Então isso foi a conclusão dele.
Mas agora chega a Gumará na pergunta que a gente quer saber. Qual é a lógica disso? Vetá, mamá, e qual é o motivo? Amaravaha, berei de Ravika. Falou Ravaha, filho de Ravika. Zerra get, talvez, precisa de get. Na verdade, exigir nesse caso. Qual é o caso? Vamos voltar. A moça, com menos de 12 anos, casou sozinha. Fez toda a parte do casamento sozinha, com menos de 12 anos. Normalmente precisa ter mais de 12 anos para fazer sozinha. Precisa ter, o melhor é ter 12 anos e meio. Até lá o pai tem muita influência. Normalmente quem casa menos de 12 anos é o pai. E ela não fez isso. Então falou Shmuel, precisa dos dois, get e miun. Agora a Gemara vai explicar por quê. Tzricha get, shema nitratza ha'av bakidushin. Talvez o pai, quando ouvir que a filha casou, nitratza. O que é nitratza? Ele vai querer, ele vai concordar. Fala, tua filha casou, tem 10 anos. Mas com quem? Com aquele cara um cara bonzinho e tal. Quer saber? Eu deixo ele casar com ele. No momento que ele faz isso, talvez, fala o Urashi, se não me engano, ele traz, no momento que fala que ele faz isso, o casamento ele funciona retroativamente desde o momento que ela casou, com a concordância do pai. Ele não concorda. Tá, tudo bem, calma. Vamos entender primeiro o caso que ele concordou. No momento que ele concordou, a Gemara que está falando é essa ideia do Shmuel, e que o Rav já concordou, que do momento que a gente falou o tempo todo que a moça não pode casar sozinha com menos de 12 anos, mas se ela casa e o pai concorda, aí o casamento vale retroativamente, desde o momento que ela casou. Assim parece daqui. Menos de 12. O pai concordou. Então, esse é o caso, por isso que agora, para separar disso, depois que ele concordou, então o casamento ficou retroativamente, e agora para separar precisa de get. Então isso que o Shmuel falou, precisa de get. Agora, por que então precisa do mion? Fala Gemara, mion chama loni tratzav. Talvez o pai não concordou. Mion é tipo um divórcio, mas quando é rabínico o casamento, que, por exemplo, um exemplo fácil é quando a moça não tem pai e a mãe casa ela com 10 anos. Então, se ela quer desistir do casamento, tem que fazer um miun. O momento que ela desiste do casamento, isso significa que estão fazendo um miun. Tá? Isso aqui é tipo a separação de um casamento rabínico para uma moça pequena. Então, fala Gemara, talvez o pai não concordou no momento que ele ouviu. O que é com aquele cara? De jeito nenhum, não concordou. Então, a princípio, o casamento valeu? Não. Não valeu. Então, para que precisa de miun? Não precisa de nada. Então, o que acontece? Vamos ver. Shema non itratzav. Vai precisar de miun, talvez o pai não vai querer. Vai kidushin, não quis o kidushin. Veyomru el kidushin tofsim ve'ahotá. Agora, o que acontece? O que acontece? Tá, vamos ver agora. O que acontece? Vamos escrever aqui, vamos ver o caso aqui. Vamos ver quantos três aqui funciona. A moça tá aqui. A moça, ela tem menos de 12 anos. Tá, 11 anos. Tá? Então, ela tentou casar com uma pessoa e o pai não gostou. Então, o pai aqui não gostou. Então, no momento que ele não gostou, o que acontece? Está falando que não funcionou. Né? Agora, digamos que essa pessoa aqui quer casar agora com a irmã dela. Não importa se... Não casou, né? Pai não casou. Agora, digamos, a irmã não tem problema, não está falando da idade da irmã. A irmã pode ser que ela tinha 18 anos. Mais velha. Não tem problema, tem 18 anos. Agora, o que acontece aqui? Então vamos dar uma introdução. A introdução está aqui, está no outro caso, tá? O que acontece? Uma pessoa casa com uma moça. Casou, bonito, Kedat Moshe Ben Israel. Como a Torá falou para fazer. Depois de alguns anos separaram. E essa pessoa, o marido, o ex-marido, quer casar com a cunhada. Pode? Pela Torá? Não. Já separou.
Pode casar com uma cunhada? A irmã da esposa. A irmã da ex-esposa. Pode casar ou não pode? Não. Então, fala a Torá que não pode casar. Porque a Torá proibiu. É uma das relações proibidas que a Torá... Proibições graves que a Torá proibiu. É como se casar com família mesmo. Então, é caret. Caret é o... O que é a proibição? Casar com duas irmãs, mas não ao mesmo tempo, mesmo que não ao mesmo tempo. Ela Entendeu? casou com uma separada. A pessoa, quando casa com uma irmã, ele tem que saber que ele nunca mais vai poder casar com a outra. Escolher a irmã certa. Então, tudo bem. Boa pergunta. Que Yaakov casou com Rachel e com Leá. A Torá não tinha sido dada. Tá bom. Essa é uma das explicações, mas realmente a mesma Torá que escreve depois em Shmot, ela escreve essa proibição. Ela mesma Torá que ela contou que Yaakov casou com Rachel e com Leá. Tudo bem. Tem que analisar depois qual é o motivo, etc. Mas não pode casar. Ok? Então, aqui nesse caso, a moça... a gente está falando aqui que a moça casou com 11 anos, sem o pai saber no momento. O pai, quando soube, o que ele fez? Não gostou. E aí? O casamento não valeu. No momento que o pai não gostou, ela já casou sozinha com 11 anos, o pai não concordou, o casamento não valeu. Se tiver relação. Não importa. Agora, o que acontece é que ele agora quer casar com a irmã mais velha. Então, ele pode casar ou não pode casar? A princípio, ele poderia casar. Se Ele não chegou a casar, né? não chegou a casar. A princípio, ele não... Não, ok. Mas o que o Shmuel falou? O Shmuel falou... Shema Nitratseav. Talvez o pai, ele aceitou. Quer dizer, a gente não sabe exatamente qual é a reação do pai. A gente não sabe dentro dele se ele gostou ou não gostou exatamente. A gente desconfia, tá? Então, se a gente não tem certeza, o que vai acontecer? O Shmuel mandou dar o gueto. Seria o mesmo. Na hora que ele soube. A pergunta é se a gente tem certeza que aconteceu, entendeu? Eu não sei se a gente tem certeza do fato. Tá bom. Mas é a pergunta como aconteceu isso exatamente. Tudo bem. Mas de qualquer forma, o Shmuel está mandando dar o gueto aqui. No momento que o Shmuel está mandando dar o gueto, as pessoas que vão ver esse gueto, o que elas vão falar? Quer dizer que os nossos sábios validaram. Sim? Ela não pode casar com a irmã. E ela não pode casar com a irmã. E se ele foi lá e casou com a irmã? Eu não quis saber. Ele foi na frente de duas testemunhas, pegou outro anel e deu para a irmã aceitou e tal. O que as pessoas vão falar? Não, mas se ele deu... Não, mas se ele deu gueto antes, então com certeza não valeu nada esse segundo teatro que ele fez. Então nem precisa de gueto de novo. Fala o Shmuel, mas talvez, na verdade, o pai não gostou do casamento, do primeiro casamento. Deram o divórcio só para talvez se ele gostou. Mas pode ser que ele não gostou. Se o pai não gostou, o primeiro casamento não valeu e o segundo valeu. O segundo valeu. E se você chega e fala que o segundo não valeu, que é um teatro... A moça está casada, na verdade. A segunda está casada, na verdade. Você chega para ela e fala que não, foi um teatro. Aí ela vai amanhã casar com uma outra pessoa. Não pode. Se realmente o segundo casamento valeu, ela está casada e ela agora, para descasar do segundo, vai ter que ter um outro divórcio. Vai ter o divórcio dela agora. Então, para evitar isso, para a gente saber que pode ser que acontece isso, tem que tomar muito cuidado. Fala o Shmuel, tem que dar o mion para a primeira também. No momento que você dá o mion para a primeira, seria assim, seria como se o casamento, na verdade,
não valeu. O que quer dizer miuna? Quando o casamento pela Torá não valeu, aí faz um miuna. Então, na verdade, o casamento não valeu. Se o primeiro casamento não valeu, pode ser que o segundo vale. Então as pessoas vão ficar com medo. No momento que ele for lá e casar com a segunda irmã, as pessoas como vão se lembrar que teve miun também? Que talvez o primeiro casamento não valeu pela Torá, só valeu rabinicamente? Ou falar, se não valeu pela Torá, esse segundo sim valeu. Se o segundo sim valeu, vai precisar do gueto para a segunda também. Aí sim, a segunda moça vai poder casar com quem ela quiser só depois de um gueto. Aí não vai ter problema de uma moça casada estar casando novamente sem gueto. Porque se uma moça casada casa de novo sem ter separado do primeiro, o filho é mamzer. Então, a gente querendo evitar isso, o Shmuel falou, dá o get e dá o mion para a primeira moça. E aí a gente vai evitar que as pessoas entendam mal. Mas ele não pode casar com a irmã, pode ser o get e o mion. O cara não vai poder casar com a irmã. Não, a gente agora está querendo que ele se desfaça das duas, entendeu? Mas a gente quer que ele se desfaça das duas através do get. Através de divórcio, porque senão vai dar problema. Tá bom? Então essa é a explicação. A relação também é casamento? Relação também é casamento. Só com kavaná de casar, relação é casamento. Mas o cara casa ali, nem precisa de consentimento, ele tem relação com a menina. Até o pai descobriu que tem relação com ela. Não sei, essa parte eu não sei. Essa é a boa pergunta que você fez. Se teve um casamento sem relação, se pode casar com a segunda, com a irmã. Não sei. Que no momento que ele teve relação, ele teve casamento? Não sei, eu não sei. A gente não fez naquela portinha, não vai fazer tudo. Isso é outra coisa, isso é casar através de relação. Estamos falando aqui que não teve testemunha, entendeu? Se casou através de ter um relacionamento, então é como se tivesse casado. Aí de novo, vai depender se o pai vai querer ou não, entendeu? Tá? Então resumo da outra. Resumo. Com a primeira. Então, por isso que o Shmuel exigiu que na primeira tenha tanto o get e tanto o mion, os dois tipos, tanto rabínico e tanto da Torá, para se ele for casar com a segunda, exigir que para se livrar da segunda tenha get também, tenha divórcio também, para não causar que vão afastar ele da segunda e vão achar que nem precisa de get, nem precisa de divórcio porque não teve nada, e aí ela vai acabar sendo uma mulher casada, segunda com ele, e vai casar com outra pessoa e ter filhos, e ela tinha que ter um get da primeira pessoa. Só para deixar claro, se um homem... Esse caso de casar, para a gente entender, esse caso de casar com a cunhada é parecido com o caso, né, a certo ponto, só para a gente entender. Se a pessoa for lá e casa com a irmã, ele vai lá e dá o anel para a irmã e da frente de testemunha, fala e tal, e casa com a irmã. Precisa de divórcio esse casamento? Sim. Não. Porque um casamento que a proibição é uma proibição grave como essa, nem pega no casamento. Não pega. Tá? É diferente de um Kohen Gadol que ele casa com uma viúva, um sumo sacerdote que casa com uma viúva, que apesar de ser proibido pela Torá, um sumo sacerdote, um Kohen Gadol, casar com uma viúva, se casar, o casamento funciona e vai precisar de um get. Não estou entendendo. Porque um é lav, um é uma proibição negativa da Torá, e o outro é karet, o outro é um castigo, a proibição é mais grave. É tal ponto grave que o casamento nem pega, entendeu? Então, casar com a irmã, o casamento não pega. Casar com a mãe, o casamento nem pega, não precisa de get. Certo. Entenderam? Então, casar com a cunhada é a mesma coisa. Mesma coisa. Não precisa de get para casar com ela, desde que ela seja cunhada. O problema aqui da nossa sugiá, nosso que a gente está estudando, é quem falou que ela é cunhada. Pode ser que o pai não aceitou porque a moça tinha 11 anos. Pode ser que ele aceitou, pode ser que não aceitou. Isso que complicou para essa segunda moça, a irmã, se ela é considerada cunhada ou não da pessoa. Se não casou, não é cunhada. Isso, exatamente. Entenderam? Então é isso que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Só para concluir.
Vetamamai. Então, de novo, a gente está às 4 linhas antes de terminar as linhas mais curtas, antes de ficar um pouco maior. Vetamamai. Amar Ravaha berei Dravika. Falou Ravaha, filho do Dravika. Tzricha get, precisa do get. Shema nitratzaha av bekidushin. Talvez o pai gostou quando ele ouviu que ela casou com 11 anos, ele gostou do noivo. Então vai precisar do get, separado, através do divórcio. Tzricha miun, mas vai precisar também do miun, que é talvez a separação rabínica. Shema lo nitratzaha, talvez o pai não gostou. Bekidushin, no casamento. Veyomru, e vão dizer en Kiddushin Tovsim Berrotá. O Kiddushin, no casamento, não pega na irmã. Vão pensar que ele casou com a primeira e vão falar, o casamento não pega na irmã, na segunda, como a gente falou. Não pega na irmã. Se casou realmente com a primeira, não vai pegar na irmã. Mas, na verdade, pode ser que ele não gostou do casamento da primeira, o pai não concordou. Como ela tinha 11 anos ainda, então o casamento não funcionou. Então, o casamento na segunda irmã, sim, pega. E aí, como as pessoas podem errar nisso, não entenderem isso, precisou também a primeira irmã receber o miun, receber o divórcio rabínico, para as pessoas entenderem, calma aí, rabínico? Quer dizer que não teve o casamento realmente pela Torá do primeiro. Ah, se não teve o primeiro casamento, então ela não casou, então o casamento com a segunda irmã, sim, funcionou. Então, esse aqui é o ponto da Gemara. Mas não é difícil. Mas o gueto não precisa. A de 11 anos. Mas no final, então, fala o Shmuel, na dúvida a gente vai dar os dois. Porque a gente não sabe se o pai gostou ou não gostou. Amar Rav Nachman ve'oshe shitru. Rav Nachman fala que essa discussão, aparentemente, essa explicação da Gemara, Rav Nachman está falando que essa discussão é o shitru. O Rav Nachman está falando assim, funciona um casamento não necessariamente está falando sobre essa discussão. Calma, vamos ver. Marav Nachman ve'usha shitru. Qual é o caso que vai funcionar o casamento de uma moça com menos de 12 anos? Fala o Rav Nachman, não é assim. Não é assim, ela casa sozinha e o pai depois concorda. Não é bem assim. Fala o Rav Nachman, a condição é que já tenha tido um shidur antes. O que quer dizer já tenha tido um shidur antes? Já tenham conversado, o pai já tenha conversado, já tenha gostado do casamento, já tiveram feito os tipos, o que chama hoje de Tnaim. O que é Tnaim? Já ter combinado tudo, é como se fosse o voto, já tenham combinado tudo, mas não é considerada casada ainda. Precisa ainda do Kiddushin. Essa parte ela fez sozinha. Ela não fez do lado do pai. Mas o shidur, quer dizer, combinar tudo, que vai fechar tudo, isso o pai sim já sabia. Só nesse caso, fala o Rav Nachman, que a gente tem uma ideia de falar que funcionou o casamento de uma moça com 11 anos. Mas se não teve essa combinação antes do pai, sabendo, do nada, sem o pai saber, a moça ir lá casar com 11 anos, não funciona. Assim falou o Rav Nachman. Ninguém fala que funciona. Assim é a opinião do Rav Nachman. Ulamar, afilo miun enatzricha, afalgav de shitru. Fala o Ula o seguinte, mesmo miun, o Ula ele chega a essa opinião, fala o seguinte, mesmo miun, até mesmo esse get rabínico, esse divórcio rabínico, enatzricha, essa moça de 11 anos que casar sozinha não precisa. Não precisa de nada, fala o Ula. O Ula fala o seguinte, moça de 11 anos que casa, não acontece nada. É a falgav de shitru, mesmo que teve shidur antes. Ou seja, ele está discutindo com o Rav Nachman, ele está falando assim, ele está sendo mais radical ainda. Ele está falando assim, ó, na verdade não funciona nada, não houve nada se uma moça com 11 anos combinando, não combinando, se ela sozinha... Mesmo pai sabia? Não, sem o pai saber. Se a moça sozinha ir lá, não acontece nada. A falgav de shitru, mesmo que o pai tinha combinado que ia acontecer esse casamento, mas ela na hora de casar ela foi sozinha, sem o pai saber, etc., não houve nada. Fala Gemara, ma dematni ha lo matni ha. Fala o Rav Nachman o seguinte, fala Gemara o seguinte,
Quem falou que lá em cima que teve essa... calma, vamos ler o Rashi, seguinte, só um instantinho. Mademati plukta deula ad Shmuel, lo matni ad Shmuel, ai pirusha de pares barav Nachman veosha shitfu. Fala Gemara assim. Nós temos aqui uma explicação que o Ula falou, que a moça nunca faz nada. Nunca ela tem força de fazer nada. Tá? Quem fala que esse Ula está discutindo com o Shmuel, o que o Shmuel falou? Quando a moça casa com 11 anos, ela precisa de get e precisa de miun. Sobre isso, o Ula fala, ela não precisa de nada. O Ula discute com o Shmuel. Segundo essa ideia, não estamos falando de um caso que teve um shidur antes, que o pai chegou a combinar antes. A discussão entre o Ula e o Shmuel é que não teve nenhum shidur antes, não teve nenhuma combinação antes. E sobre isso que eles estão discutindo, que o Shmuel falou, sem combinar nada, a moça falou e casou, e depois o pai soube, talvez o pai gostou, talvez o pai não gostou. Na dúvida a gente vai mandar eles darem um get e fazer um miun. O get, separação pela Torá, separação rabínica. E vem o Ula e fala, não precisa fazer nada, não aconteceu nada, e essa moça está livre, ela vai casar com quem ela quiser sem get. Depois começa tudo de novo, zera tudo, não aconteceu nada, assim fala o Ula. E agora a Gemara fala, mas quem estuda o que o Rav Nachman falou, o que o Rav Nachman falou? Veushe shithu. O Rav Nachman falou assim, não. Todo caso que o Shmuel está dizendo, que o Shmuel está falando que precisa que funciona alguma coisa, depois vai precisar de get e tal, avisar de divórcio, é quando teve o shidur antes. Então essa era a ideia do Rav Nachman, ele está discutindo. Ele fala, então fala Gumará, se você entende que teve esse shidur, então não sobre isso o Ula falou. De novo. Como o Rashi falou, eu estou lendo o Rashi, Mandematne plukta de Ula de Shmuel, quem diz que o Ula discutiu com o Shmuel, Lo matne de Shmuel ai pirusha de pares barav Nachman, não concorda com o que o Rav Nachman está falando que houve um shidur na história. Ok? Então essa é a conclusão da Gemara. A Gemara fala assim, não vamos misturar o que o Rav Nachman falou com o que o Ula falou. O Rav Nachman falou uma hipótese que teve um shidur antes, teve uma combinação. E sobre isso, ele falou que o Shmuel disse que vai precisar de um get, de um divórcio, e vai precisar também do miun, com o shidur. Sobre isso, o Ula não falou nada. Agora, a outra ideia é que não houve shidur nenhum, não combinaram nada antes, e do nada a moça foi lá e casou com uma pessoa, e sobre isso que o Shmuel e o Ula estão discutindo. O Ula falou que não aconteceu nada, e o Shmuel falou que não, que aconteceu sim, que vai ter que, na dúvida, dar o get e dar o miun, dar os dois tipos de divórcios, para tirar de todos os problemas, como a gente trouxe antes, para evitar que dê confusão se ele tentar casar com a outra irmã mais velha. Então vamos deixar aqui.